Pode ter certeza que o seu trabalho não será em vão, porque essa é a promessa que Deus deixou para a sua igreja. E nós vivemos sobre promessas. Nós estamos estudando uma lição que estamos sobre as promessas de Deus. Deus deu a promessa do seu Filho e Ele cumpriu com Cristo Jesus vindo neste mundo. E Ele vindo ao mundo, morrendo na cruz do Calvário, esse dando direito para que todos que vão até Ele não se perca, mas tenha a vida eterna. E a promessa Ele repassa continuando para a sua igreja, dizendo: não turbe os vossos corações, mas credes em Deus, crede também em Jesus, porque na casa do Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eles não teriam dito, né? Vou preparar esse lugar. Então, amados, continuemos firmes. Aleluia, Jesus. Firmes, sem olhar nem para um lado e nem para o outro, mas continuar sempre firme. Trago a palavra do Senhor aqui no livro João, Evangelho de João, segundo escreveu João, capítulo 8. É uma palavra que todos os irmãos já têm conhecimento desta palavra. É uma palavra que sempre é lida e meditada, e ela tem um fundamento muito grande para a igreja do Senhor, porque diz assim: porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se o ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-o no meio, disseram-lhe: mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterano, e a lei nos mandou Moisés que as tais seja apedrejada. Tu, pois, que dizes? Isso dizia eles, tentando para que tivesse de que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistisse, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhe: aquele que dentre vós tenhas estar sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tomando-a a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um a um, começando pelo mais velho, até o último. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Amados, diante desta palavra que Jesus Cristo aqui trabalhou, nós podemos entender algo tão maravilhoso nesta palavra, porque esta palavra, ela é um reflexo de tudo que está acontecendo nos dias de hoje. Ela é o espelho dos atos cometidos hoje. Naquele tempo, que já faz mais de 2000 anos, Jesus passou a noite no Monte das Oliveiras. E ali Jesus orava. A sua oração era uma oração intercessória, porque ele veio para uma finalidade, e essa finalidade não poderia ser desfeita.
ela tinha que ser cumprida cabalmente. Então Jesus Cristo sempre estava orando, e ele passa a noite naquele monte orando. Quando ele desce pela manhã, ele vai para a sinagoga, e ali o povo o arrodeou, e ele ali ensinando, falando a respeito da sua vinda, e que ele era o Messias. Ali ele tanto falava, como ele fazia prodígios e maravilha, porque muitas pessoas vinham até ele para ser curados, para ser restaurados. Então Jesus Cristo, ele veio nesta finalidade. E de repente, os saduceus, os fariseus, tinham apanhado esta mulher em ato de adultério, e eles trouxeram ela para tirar para fora da cidade, ali para o executá-lo, mediante a lei. Mas eles olhando e viram Jesus, e eles disseram logo um ditado popular: vamos matar 2 coelhos com uma cacetada, pensando que eles iam acertar dessa vez. No ponto de vista deles, eles achavam assim: se Jesus condenar esta mulher, ele está contra a lei de Moisés e a lei de Roma. Mas se ele também absolver esta mulher, ele está também contra a lei de Israel e contra a lei de Roma, porque Israel era súdito de Roma naquele período. E eles disseram: e agora é um prato cheio para que nós mate Jesus junto com esta mulher. Quando eles chegaram próximo de Jesus, que eles colocaram ela lá perto dele e disse: olha, esta mulher nós apanhamos ela no ato adulterando, e a lei diz que ela tem que morrer. Jesus olha e faz uma apelação. Eu estava observando que na lei, como é que dá o nome? Na jurisprudência, quando tem um tribunal que está ali, o juiz e advogado, eles trabalham dentro de um vernáculo da jurisprudência. E eu, observando esse texto, eu entendi assim: Jesus ali era o advogado. Quando ele faz essa apelação, na mesma hora que ele faz a apelação, ele também entra com uma defesa, que ele diz assim: se vocês entre vós não tiver pecado, atire a primeira pedra nesta mulher. E eles pasmaram, porque eles estavam esperando outra reação de Jesus. Mas quando Jesus agiu como um advogado, eles não puderam fazer nada. Soltaram a pedra e diz que o mais velho até o mais novo. Quando Jesus levanta os olhos de novo, que ele olha, ele faz a pergunta para a mulher: que dê, mulher, os teus acusadores, eles não te condenaram à morte? E ela disse: não, Senhor. Aí o que Jesus disse? Eu também não te condeno. Aí ele agiu como juiz: não vou te condenar. Porque só quem poderia condená-lo era Jesus. Porque ele mesmo lá no monte onde ele estava orando, passou a noite, ele sabia do que ela tinha feito. Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Ele é Deus. Então ele sabia que realmente ela poderia ser morta. Meus queridos e amados irmãos, muitas pessoas, quando a gente questiona sobre o seu pecado,
ele sempre se levanta com esta mesma palavra que Jesus propôs, como uma palavra de apelação, dizendo assim: ah, mas quem não peca? Como se a própria pessoa, ele entra com a sua própria defesa, como se ele fosse o advogado de si próprio. E aqui nós podemos entender que a mulher não se defendeu. Quem defendeu ela foi Jesus. Se não tivesse o advogado Jesus para entrar com essa apelação, ela tinha morrido. Porque para uma pessoa se justificar, segundo a palavra de Deus nos diz, que justificado somente pela fé, né? Justificado pela fé, nós temos a paz com Deus por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim está lá no capítulo 5, verso 1 de Romanos. Justificado por meio da fé, temos paz com Deus por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O único modo pelo qual podemos nos justificar. Por quê? Porque muitos acham assim, que o pecado, ele é relativo, e hoje estão vivendo o relativismo do pecado. O pecado banalizou, a um ponto de as pessoas achar politicamente correto que o pecado hoje está relativo. E eu quero dizer que o pecado não é relativo. O pecado, ele é absoluto. Quando uma pessoa peca, ele afronta a Deus. Neste texto eu lembro de uma história que eu, estudando, olhando um livro, e vi aquela história de um certo camarada que ele era criminoso, ele vivia no mundo do crime, e ele tinha muito dinheiro, e tinha um bom advogado. O advogado melhor daquela época era esse advogado dele. Ele vivia no latrocínio, que é o roubo seguido de morte, venda de droga. Vendia, ele era um traficante fino, matava, roubava. A polícia chegava, pegava ele, levava para uma delegacia, prendia ele, e com 3, 4 dias ele estava solto, porque ele tinha um bom advogado. O advogado criminal tirava ele imediatamente. E ele vivia nesta vida por muitos e muitos dias. Tempo passou, e ele neste mundo do crime. Chega um tempo que ele tem que sair daquela cidade, porque iam matar ele. Porque a justiça não tinha como prender ele, porque ele tinha um bom advogado. Levaram ele, aí ele foi embora. Houve um concurso público dos magistrados, e esse advogado dele concorreu a uma vaga de juiz, e passou, e o tempo também passou. Lá na cidade que esse indivíduo estava, ele comete outro crime, e lá não teve como, foi preso. Mas ele se entregava. Quando a polícia chegava, ele não agia de maneira alguma, se entregava, porque ele sabia que ele tinha um advogado. O advogado, aí a polícia pegou ele, trouxe para aquela cidade, onde tinha a comarca e tinha um fórum. Lá ele passou um dia preso, esperando o dia do julgamento. Quando chega o dia do julgamento, levaram ele. Quando ele chega lá no fórum para ser julgado, que ele olha, vê o advogado dele. Aí ele diz assim: eu já estou solto. Ele chegou lá onde o advogado dele, bateu na mesa, o advogado olhou para ele, ele não entendeu, não viu as vestes que esse advogado dele estava vestido. Aí ele disse: tu me conhece, né? Ele disse: conheço, e conheço muito bem. Pois estou aqui, você faz os procedimentos aí, quando sair lá fora, o negócio está na sua conta.
Ele chamou ele assim bem para perto e disse: olha, naquele tempo eu era teu advogado. Eu advogava tudo de ruim que tu fazia. Eu tinha que te defender, porque o advogado, o papel do advogado é defender. Entrar com uma defesa, entrar com uma apelação, para com que o indivíduo, o cliente, seja liberto. E eu fiz isso por muitas e muitas vezes. Agora eu quero te dizer uma coisa, que hoje eu não sou teu advogado. Hoje eu sou o teu juiz. E hoje tu está condenado a uma prisão perpétua. Vai morrer numa cadeira elétrica. Tu está condenado. Sabe por que eu fiz esse arrodeio? Para dizer que hoje, há mais de 2000 anos, esta mulher foi liberta por Jesus Cristo. Mas ele deu uma sentença para ela. Ela não disse nada. Como muitos hoje reclama e tenta se defender, também apontando o pecado do outro. E nós não podemos fazer assim. A palavra de Deus não está julgando ninguém, mas está alertando, para com que aquela pessoa possa recorrer enquanto há tempo, porque ainda temos um advogado que é Jesus. Hoje Jesus é o nosso advogado, está pronto para defender qualquer tipo de crime que a pessoa cometer, pecados. Jesus Cristo está pronto para perdoar. Agora, um dia, Jesus estará como juiz. A palavra de Deus nos diz que este céu vai se rasgar e o trono vai descer sobre esta terra. E muitos homens vão gritar dizendo que os montes caiam sobre nós e que nós possa fugir dos olhos deste justo, desse sério juiz, porque naquele dia Jesus Cristo não será mais o teu advogado. Jesus Cristo será o juiz e ele julgará com o seu cetro de justiça. Os céus e a terra nesse tempo pasmará, e o homem treme, vai tremer, e ele vai ver que a riqueza dele não é nada diante daqueles justos juízes. Então é por isso que continuamos pregando o Evangelho, falando das bondades do nosso Deus, que Ele é rico em perdoar. Ele é rico em perdoar. Irmãos, amigos, nós temos 3 tempos, vivemos sob 3 tempos: passado, presente e futuro. O tempo presente hoje, ele é o intermediário. Ele intermedia tanto o seu passado como o seu futuro. E hoje você justamente faz assim uma reflexão, né? Um olhar retrospectivo na sua vida. E aí hoje você tem o tempo intermediário que Deus está te dando para te refletir e dizer: hoje eu vou para os pés do meu Jesus. Hoje eu reconheço que sou um pecador, que sou uma pecadora. E só Jesus Cristo pode me dar a libertação desta condenação eterna. Como a irmã Joelma pregou, que adianta um viver 100 anos e no final desses 100 anos ele não se preparou para a vida eterna? Nós nascemos, há uma possibilidade de você nascer. Você nascendo, eu sempre digo assim: nascer é uma possibilidade, viver é um desafio, chegar à terceira idade, os 100 anos, é um privilégio de Deus. Mas Deus, no meio deste desafio que você está vivendo, você está sempre no tempo presente, pronto para você refletir um passado, voltar, pedir perdão e receber da parte de Deus o perdão. Porque a palavra de Deus nos diz que aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia de Deus, mas aquele que esconde as suas transgressões, ele não prosperará. Então vivemos o tempo hoje
presente, tempo intermediário, pronto para que você faça a sua decisão hoje. É o que Deus está te dando hoje, este tempo presente. Não deixe passar de maneira alguma, porque pode ser que quando a pessoa querer tomar uma decisão, seja tarde demais. Então, quando falamos do Evangelho de Jesus Cristo, estamos falando do Evangelho de Jesus Cristo não como denominação. Por quê? Porque denominação não salva ninguém. Nós falamos de Jesus Cristo como o caminho, que ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Aleluia! Aleluia! Então é Jesus. Ele está de braços abertos dizendo: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aleluia. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aleluia. E vós encontrarão descanso, refúgio para as vossas almas, só em Jesus Cristo. Aleluia. Não há outro que possa salvar o homem, só Jesus de Nazaré. Que Deus em Cristo